Graça e paz, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Estava começando um vídeo aqui e deu um problema na câmera, câmera pré-configurada e estava aparecendo aqui, eu comecei o vídeo de novo. Peço a você que me desculpe, estava com problemas aqui na câmera, na verdade difícil de gravar o vídeo, né? Mas nesse momento nós estamos começando nosso culto, nossa pregação ao vivo aqui, e eu quero que Deus nesse momento abençoe a sua vida, a sua família, meu irmão, meu amigo, que Deus esteja no seu lar nesse momento, falando com você, falando ao seu coração. Nessa noite em que Deus nos dá para adorar o seu nome, para ministrar a sua palavra, para pregar o seu evangelho. A você que está nos ouvindo aqui na Paraíba, nos outros estados aí, você que está me ouvindo aqui em Ibiara, nossos irmãos da Igreja Batista, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero profetizar uma bênção na sua vida, vitória na sua vida e salvação na sua vida. Eu quero estar falando hoje à noite, está um calor muito grande aqui, né? Estou suando bastante, mas eu quero profetizar na sua vida nesta noite a bênção de Deus. E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração também nesta noite, aqui na palavra de Deus, em João capítulo 16, o versículo 33. E eu quero ler com você esse versículo. Nós vamos estar nesta noite entendendo algo de Deus para a nossa vida, aqui nesse versículo que diz assim, João 16, 33. João capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós damos graças ao Senhor nessa noite pela Tua palavra lida, que será ministrada aqui nesse canal, nessa live, para as pessoas que te ouvem nesse momento, que ouvem a Tua palavra através do Teu servo que ora ministra. Pedimos uma bênção especial, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, na vida de cada um, que o Senhor fale profundamente aos seus corações, que o Senhor esteja a ministrar a Tua palavra, ó Deus, que cada um possa recebê-la em seus corações e guardá-las, ó Deus, e praticá-la em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos aqui da Igreja Batista, os que estão aqui, os que estão fora, viajando, que Deus abençoe a vida de cada um, os nossos irmãos em Cristo, das outras igrejas que estão em casa nesse momento, aqueles que estão a me ouvir nesse momento, que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Deus, e fale mais profundamente aos seus corações. Assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nesta noite eu quero estar falando a você sobre este versículo que nós lemos. É claro que ao longo da mensagem nós vamos estar citando outros versículos, mas eu quero estar falando para você. E o tema dessa mensagem que eu quero transmitir à sua vida hoje é: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus, ele na sua palavra, ele falou essa palavra em um momento bem interessante. Ele, um pouco antes de subir, vamos dizer assim, de ir a orar pelos seus discípulos, de subir a sua oração aos céus pelos seus discípulos, ele, um pouco antes, ele diz a eles, ele encerra o capítulo 16, o versículo 33 aqui, ele encerra dizendo: Tenho-vos dito isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é Jesus que disse. E logo em seguida ele começa a orar. Se você for para o versículo 1 do capítulo 17, ele vai começar o capítulo 17 aqui no versículo 1, ele começa orando pelos seus discípulos. Ele começa apresentando os seus discípulos a Deus. Começa orando por todos os seus discípulos. E ele ora também por mim e por você, porque ele ora por aqueles que ali estão e por aqueles que ainda virão a ser do seu redil. Queridos, mas eu quero chamar a atenção para o que Jesus diz aqui nessa palavra, quando ele
diz: tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz em mim. E ele continua dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E eu queria estar falando com você a respeito desse bom ânimo nesta noite. Porque mediante as dificuldades que temos enfrentado, né, mediante as crises pelas quais passamos, às vezes há uma tendência natural para desanimarmos. Quando eu digo desanimarmos, pode não ser você, pode não ser eu e pode ser também. Mediante as dificuldades da vida, mediante as crises, há uma tendência natural no ser humano para que ele desanime. Geralmente, quando aperta uma crise, uma dificuldade na vida, a primeira coisa que acontece é o desânimo na vida do ser humano. E interessante é que Jesus, ele nos alerta quanto a isso. Ele diz: vocês vão ter crises, vocês vão ter dificuldades, ou seja, vocês vão ter aflições. Mas é natural que tenhamos, porque o próprio Jesus disse que teríamos aflições, tribulações. Mas, e quando desanimarmos, né, o que fazer? Geralmente, quando nós desanimamos, nós passamos a pensar negativamente. Geralmente, quando nós desanimamos, há essa tendência também de pensar negativamente, de começar a pensar de uma forma negativa e começarmos a achar dificuldade em tudo, porque acabou-se o ânimo. Quando o ânimo acaba, geralmente nós começamos a ver dificuldade em tudo, e é muito difícil nós vivermos bem e obtermos vitória quando nós começamos a ver dificuldade em tudo. Olha, meus queridos, por isso nesse texto Jesus, ele nos alerta quanto às dificuldades, ele nos alerta quanto às aflições. E ele nos alerta quanto a isso. Ele diz: no mundo vocês terão aflições. Mas ele nos exorta depois disso a termos bom ânimo. Ele primeiro alerta: vocês terão aflições no mundo. Depois ele nos exorta. Ele diz: mas tenham bom ânimo. Olha, eu gostaria de estar aprendendo com você hoje sobre isso, sobre esse bom ânimo que Jesus nos manda ter, nos exorta a ter. Qual a importância desse ânimo, desse bom ânimo na nossa vida? Como cristãos, o quanto é importante nós termos esse bom ânimo, né? Estarmos animados. Então, queridos, veja bem, há muitas coisas que envolvem esse ânimo, há muitas coisas que nós precisamos aprender, né, do porquê Jesus nos exortar a ter bom ânimo. Eu creio que você sabe muito bem, você que está me ouvindo, está me assistindo nesse momento, você sabe muito bem que uma pessoa desanimada, ela está praticamente acabada. Uma pessoa, quando bate o desânimo nela, né, embora ela estivesse bem pertinho da vitória, se ela desanimar, acabou-se, ela está praticamente derrotada. Mas eu quero estar refletindo com você, por que Jesus diz isso? Primeiro, porque Jesus nos exorta a termos bom ânimo para não sucumbirmos mediante as dificuldades quando elas surgirem. Em primeiro lugar, Jesus nos exorta a termos bom ânimo para nós não sucumbirmos, não sermos soterrados mediante as dificuldades quando elas surgirem. Porque elas surgirão, as dificuldades um dia vêm. Não é todo dia que nós iremos estar bem. Um dia as dificuldades surgirão. Hoje, né, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de pandemia, um tempo onde nós nos escondemos, estamos praticamente escondidos em casa. Então nós podemos dizer que é um tempo de dificuldade. Quero dar uma boa noite aí para a graça e a paz do Senhor para o irmão Alci Medeiros, né, lá em Caicó, Rio Grande do Norte. Também para o pastor Hermano da Igreja Presbiteriana de Conceição e a sua esposa. Que Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço a vocês aí
E Deus abençoe a vida de vocês. E os nossos irmãos aqui da Igreja Batista de Ibiara que estão nos assistindo. Vamos continuar falando da palavra de Deus, né? Que é importante. Então, quando as dificuldades surgirem, e elas um dia surgirão nas nossas vidas, quem não passou por dificuldades, né? E quem não está passando hoje. Jesus nos exorta a termos bom ânimo para não sucumbirmos quando essas dificuldades chegarem. O que é interessante nós vemos na palavra de Deus é que o bom ânimo ele é tão importante na vida que quando nós estamos de bom ânimo, ou seja, estamos animados, alegres, né? Quando estamos animados, nós nos alegramos, nós ficamos alegres, nós ganhamos vigor, força. Mas tem uma coisa bem interessante no Provérbios capítulo 15, versículo 13. Ele diz que uma pessoa alegre, né, um sorriso, uma pessoa quando está alegre, aformoseia o rosto, né? Um sorriso alegre aformoseia o rosto. Ou seja, quando você está de bom ânimo, até a sua aparência muda, você fica mais alegre, você aformoseia o seu rosto, você fica com aparência melhor. Outra coisa, a falta de ânimo, se não tiver ânimo, diminui a nossa força, né? Tem uma irmã da igreja aqui, que ela sempre traz esse versículo, nós estamos juntos, nós estamos estudando a Bíblia, ela sempre fala disso, esse versículo, Provérbios capítulo 24, versículo 10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo ou sem ânimo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, se nós desanimarmos no dia da angústia, até a nossa força diminui. É mais difícil sair das dificuldades, queridos, se a nossa força diminuir, não é? Se nós estivermos mais fortalecidos, se nós estivermos mais animados, com certeza nós teremos uma maior certeza da vitória, né? Como diz o Provérbios 24, 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso Jesus diz: tenham bom ânimo, ou tende bom ânimo. Você vai passar por aflições? Sim. Eu vou passar por aflições? Sim. Nós estamos passando por aflições? Podemos afirmar que sim. Mas se nós tivermos bom ânimo, nós passaremos por todas essas aflições. Se nós tivermos bom ânimo, nós seremos com certeza vencedores. O bom ânimo, ele vai nos dar força, né? O bom ânimo vai impedir, por exemplo, que nós nos mostremos fracos ou frouxos no dia da angústia. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que com ânimo é mais fácil vencer o mundo e as suas dificuldades ou os seus desafios. Ele quer nos ensinar que com ânimo fica mais fácil vencer o mundo e os desafios que vierem. Tá certo? Então, com ânimo, venceremos o mundo. Com ânimo, venceremos os desafios que nós enfrentamos no mundo. Por isso Jesus diz: tenham bom ânimo. Sabe o que ele disse para Josué? Ele disse algo interessante para Josué. No capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, ele repete 3 vezes, por 3 vezes, Jesus repete: tende bom ânimo ou tenha bom ânimo. Por 3 vezes ele manda que Josué tenha bom ânimo. Ele manda que Josué tenha bom ânimo para que ele entregue em suas mãos a terra que ele irá conquistar. Ele manda que Josué tenha bom ânimo para que ele possa meditar na sua palavra e assim ser vitorioso. Ele manda que Josué tenha bom ânimo para que ele seja bem sucedido em toda a sua vida, em todos os seus caminhos. Ou seja, o próprio Deus falando a Josué, ele diz: tende bom ânimo. Queridos, como é importante nós estarmos com o ânimo animado, né? Nós estarmos animados em todos os momentos da nossa vida. Porque nós bem sabemos, você sabe disso também, que existem pessoas que elas não conseguem viver nas dificuldades, elas desanimam em qualquer dificuldade, elas param de lutar.
Quando uma pessoa desanima, imediatamente ela perde as forças, ela para de lutar, ela não quer mais saber de nada. Então, Jesus diz: tenha um bom ânimo. Tenha bom ânimo. A Josué, Deus disse por 3 vezes: tenha bom ânimo. Capítulo 1 de Josué, versículo 6, 7 e o 9, se repete. Por 3 vezes, o próprio Deus falando a Josué, ele diz: tende bom ânimo, ou tenha bom ânimo, Josué. Você vai herdar a terra que eu prometi a seus pais. Você vai levar esse povo a Canaã. Você vai ser bem sucedido. Agora, tenha bom ânimo, Josué. Tenha um bom ânimo, meus queridos. O ânimo, ele faz com que nós venhamos a vencer com maior facilidade as dificuldades impostas pela vida. Com bom ânimo nós enfrentamos no dia a dia os problemas que surgirem. Nos dias de hoje, né, estamos todos em casa, as coisas estão difíceis, muita gente não está trabalhando, nós não estamos podendo realizar cultos no templo, né, com os templos com todos os irmãos. Há muitas dificuldades hoje, há muitas coisas hoje que estão deixando algumas pessoas tristes e algumas desanimadas, né? Quando as pessoas desanimam, nesses dias que estão difíceis, as coisas pioram. Então, por que desanimar se Jesus disse: tenha bom ânimo? Eu estou falando para várias pessoas aqui que eu sei que já tiveram N dificuldades, inúmeras dificuldades, né? Eu creio que você já teve muitas dificuldades e está tendo ainda muitas dificuldades na sua vida, todos os dias da sua vida. Quem não enfrenta? Mas o que é que Jesus diz para você? Jesus diz: no mundo você terá aflição, e fique triste e desanime quando você tiver aflições. Não, Jesus diz: tenha bom ânimo. É o conselho de Jesus para você, é o conselho de Jesus para mim. Tenha bom ânimo, né? É interessante, se nós observarmos o primeiro livro das Crônicas. Eu quero ler esse texto, né, do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22. Tem um negócio interessante que eu queria compartilhar com você. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Tem algo bem interessante no versículo 13. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenhas pavor. O versículo encerra dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenha pavor. Com o desânimo vem o temor, vem o pavor, o medo. É triste demais uma pessoa desanimada. O próprio Deus, né, falando aqui, aqui é Davi falando a Salomão, né, não deixa de ser Deus, porque Davi também era profeta, né, falando a Salomão. Ele diz ao seu filho: não tema, esforça-te, tem bom ânimo e não temas, nem tenhas pavor. Porque Davi bem sabia, Davi já tinha muita experiência, e nesse momento ele sabia o que Deus já havia falado ao seu próprio coração, e o próprio Davi sabia que o medo, né, você já pensou se quando Davi chegou ali diante, quando ele chegou diante o gigante Golias, se você quiser saber onde fica, lá em 1 Samuel capítulo 17, começa a falar do encontro de Davi com Golias. Se você imaginar quando Davi chega diante daquele gigante, né, onde havia um exército todo desanimado, Saul com todos os seus homens, inclusive os irmãos de Davi, que eram soldados valentes, estavam ali desanimados com medo do desafiante Golias. Estavam morrendo de medo. Interessante é que, meus irmãos, naquele momento, Davi chega, ele é confrontado pelo gigante, ele é afrontado pelo gigante, ele é desprezado, menosprezado pelo gigante, mas sabe, ele não desanima. Quando tudo estava apontando para
uma derrota de Davi, quando o próprio rei Saul disse: meu filho, não vá lutar com esse gigante. Está todo mundo com medo dele aqui. Está todo mundo desesperado com medo desse gigante. O meu exército de mais de 5.000 homens desanimou. O próprio Saul também estava desanimado, e ele tenta desanimar Davi. Ele diz: Davi, não vá. Você é um menino, esse gigante, ele é guerreiro, ele é acostumado a matar desde a sua mocidade. Você vai perder para ele, você vai ser derrotado, você vai morrer. Davi encontra ânimo no seu Deus. Ele encontra ânimo nas promessas do seu Deus. E ele encontra ânimo nas experiências que ele já tinha vivido com o seu Deus. E é um conselho que eu dou a você nessa noite. Lembre-se das promessas de Deus na sua vida, que isso vai lhe dar ânimo. E além disso, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Deus já realizou na sua vida, e você vai ter bom ânimo. Você vai estar sempre animado. Lembre-se que Deus já operou. Lembre do milagre que Deus já fez. Tenha bom ânimo. Deus prometeu e ele já cumpriu muitas coisas. Davi lembrou-se disso e ele disse: eu irei e o enfrentarei e o derrotarei. Porque Davi estava animado, confiante. E o ânimo que ele tinha fez com que a sua esperança e a sua fé aumentasse. Então, queridos, Davi sabia o que estava dizendo quando ele disse a Salomão, quando ele disse ao seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenhas pavor. Sabe, Jesus nos manda ter bom ânimo ainda, porque o próprio Jesus sabe disso, e você também sabe, que o que está conosco é maior do que o que está no mundo. O que está conosco é maior do que o que está nos problemas. O que está conosco é maior do que as dificuldades. A palavra de Deus, ela nos diz, em 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 7, ele nos diz um negócio interessante. 2 Crônicas 32, versículo 7, nos diz um negócio bem interessante. Ele nos diz assim, se você quiser procurar na sua Bíblia e ler comigo, se não você ouve, marca aí: esforçai-vos e tende bom ânimo. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém? Não temas, não se apavore, não tenha medo do rei da Síria, nem de toda a multidão que está com ele. E ele encerra dizendo: porque há um que está conosco que é maior do que aquele que está com eles. Não temas, aquele que te guarda, o que está com você, é maior do que o que está no mundo. Não tema, não tema. E não confunda precaução com medo. Nós estamos num tempo de ter cuidado, né? De termos cuidado. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crises, nós estamos tendo cuidado, não medo. Medo não. Nós tememos a um só que é Deus. Nós tememos a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Senhor. E Ele é maior do que o que está no mundo. Amém? Ele é maior do que o que está no mundo. E o que está conosco, Deus, Ele nos dará a vitória em nome de Jesus. Então, creia nisso e tenha bom ânimo. Sabe, em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, eu quero ler esse versículo com você nessa noite. 1 João, capítulo 4, você pode acompanhar comigo aí. 1 João, capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, quando o profeta ele levanta a sua voz e exorta o povo a não temer, lá em 2 Crônicas, não temeu o rei da Síria, não temeu os soldados, a multidão que estava com ele. Ele diz: há um, porque há um maior que está conosco do que o que está com eles. E João nos diz aqui na sua palavra, confirmando, ele diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por isso, não devemos temer, não devemos nos assustar. A palavra de Deus é bem clara quando ela nos fala que o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila. Ele está todos os momentos a velar por nós, a nos guardar. Ele é a nossa verdadeira sentinela, ele é o nosso verdadeiro sentinela, o nosso verdadeiro guardador. Então, não devemos temer, porque ainda Jesus diz: tenha bom ânimo, queridos, porque é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor que sempre tenhamos bom ânimo. Bom ânimo. Por isso Jesus diz, desculpe, Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, deixando uma perspectiva boa para nós quanto a vencer. E ele nos diz isso porque o próprio Jesus sabia que desde o Antigo Testamento sempre foi a vontade de Deus que nós, os seus filhos, tivéssemos bom ânimo. Deus não quer ver aqueles que Ele servem desanimados. Deus não quer ver aqueles que Ele servem cabisbaixos. Não importa o tempo. Não importa o tempo que estamos vivendo, se está difícil, não é? Esse tempo agora, como já falei outras vezes, um tempo que muitas pessoas estão apavoradas, estão com medo. Mas Jesus Cristo está dizendo para nós: não temas, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que vem ao seu coração quando você lê esse versículo? O que é que vem ao seu coração quando você lê na palavra ou quando você ouve esse versículo? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para você, para mim, que o mundo ele já venceu. Ele já foi vitorioso, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E ele já nos deu vitória. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8 de Romanos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, tenhamos bom ânimo. Maior é o que está conosco. É a vontade de Deus que tenhamos bom ânimo, né? No versículo 33, Jesus, ele nos deixa bem claro isso. Jesus diz: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu queria estar agora discorrendo um pouco com você, aqui na palavra do Senhor. Eu queria estar falando de algumas pessoas, as quais a palavra de Deus, ou o próprio Deus, ou Jesus Cristo, o servo de Deus, exortou essas pessoas, ou alguns textos onde essas pessoas foram exortadas, e porque foram exortadas a terem bom ânimo. Eu vou estar refletindo com você logo daqui a pouquinho, né? Mandando aí um abraço para a irmã Maria Marli Medeiros, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, Ellen Cavalcante e seu esposo, ali em João Pessoa, que Deus abençoe. Janaína, Zé Alves, Deus abençoe a vocês, né, que estão participando aqui. Carla, né, o pessoal aqui, irmã Jusilene Gonçalves, Maria do Desterro, a irmã Nega, Elisângela Araújo, que Deus abençoe. Tem mais gente, mas vamos continuar com a palavra de Deus, vamos continuar refletindo. Catelima, um abraço, Catelima, que Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão?
Vamos seguir com a palavra de Deus aqui, falando de alguns homens de Deus, alguns homens nas Escrituras, melhor dizendo, que foram exortados a terem bom ânimo. Alguns exemplos para que você tenha uma noção de quão é importante termos bom ânimo. Veja o que Deus disse a Josué, nós já falamos, né? Agora há pouco. Tenha muito bom ânimo e você será bem sucedido. Lá em Josué, no capítulo 1, nos versículos 6, 7 e 9, o próprio Deus disse a Josué: tenha bom ânimo, você vai vencer, você vai ser bem sucedido. Davi disse a Salomão: tem bom ânimo e faça a obra. Em 1 Crônica, capítulo 28, versículo 20, Davi disse a Salomão: tenha bom ânimo e faça a obra. Ao paralítico, Jesus disse: tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Em Mateus capítulo 9, versículo 2. Sabe o que mais? A mulher com hemorragia ou com fluxo de sangue, lá em Mateus capítulo 9, versículo 22, esse texto também você encontra em Lucas 8, 48. Sabe o que a palavra disse? O próprio Jesus disse à mulher com hemorragia: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Mateus 9, 22, Lucas 8, 48. A Bartimeu, o cego Bartimeu, os discípulos disseram: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Então, veja as pessoas aqui nas Escrituras que ouviram: tenha bom ânimo, faça a obra, você vai ser bem sucedido, os teus pecados são perdoados, a tua fé te salvou, Jesus te chama. Tem muitos outros momentos aqui na Bíblia que algumas pessoas foram exortadas a terem bom ânimo, mas eu gostaria de estar deixando esses exemplos aqui para você, e você pode ver na Bíblia, né? O último que eu citei aqui em Marcos 10, 49, onde os discípulos de Jesus falaram para aquele cego Bartimeu: tem bom ânimo, ele, ou seja, Jesus, te chama. E se você for prestar atenção em todos esses momentos aqui, todas essas pessoas que foram exortadas a ter bom ânimo, elas tiveram a vitória logo depois disso. Eu quero que você entenda isso. Nas Escrituras Sagradas, todas as pessoas que foram exortadas a ter bom ânimo e tiveram bom ânimo, elas obtiveram as respostas, elas foram vitoriosas logo após elas serem exortadas a terem bom ânimo e terem de fato bom ânimo, e confiarem em Deus e irem à frente. Então, ter bom ânimo é a chave do sucesso quando nós nos referimos a estar na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus. Sempre ter bom ânimo é a chave de sermos bem-sucedidos. Ter bom ânimo é uma chave para nós conseguirmos obter sucesso na nossa jornada. É a chave para nós conseguirmos ser bem-sucedidos em muitas coisas. Em quinto lugar, por que Jesus nos manda ter bom ânimo? Quinto e último lugar, porque o bom ânimo faz com que perseveremos na esperança. Porque o bom ânimo faz com que perseveremos na esperança. Amém? Olha, quando nós estamos enfrentando desafios, quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos passando por problemas em nossas vidas, e muitas vezes a esperança está por um fio, né? Como eu já falei aqui, muita gente tende a perder a esperança quando está desanimado, quando está sofrendo, quando está passando por dificuldade.
Mas se nós tivermos bom ânimo, e por isso Jesus nos manda ter bom ânimo, então o bom ânimo faz com que nós possamos perseverar na esperança. Então ter bom ânimo é a chave para perseverarmos na esperança. A nossa esperança, ela continua firme. A nossa esperança, ela continua a cada dia firme, né? Como o Monte Sião, que não se abala. A nossa esperança, ela não morre. Ela está a cada dia sendo avivada quando nós temos bom ânimo. Quando nós acordamos todos os dias com bom ânimo para enfrentar a vida, com bom ânimo para enfrentar as dificuldades, com bom ânimo para enfrentarmos os problemas que a vida nos propicia. Então, com bom ânimo nós iremos em frente. Não é o tempo de dificuldades, não é esse tempo de crise que vai fazer com que os filhos de Deus desanimem. Eu estou falando em tempo de crise, mas tem outros problemas que eu sei que você pode estar enfrentando nesse momento, na sua vida pessoal, né? É claro que nesse momento todos os olhos estão voltados para essa pandemia do coronavírus, mas nós sempre tivemos dificuldades nas nossas vidas. As dificuldades, elas sempre existiram, problemas sempre existiram, sim ou não? É claro que sim. Problemas sempre existiram. O ser humano ele sempre enfrenta desafios de todos os tamanhos, desafios em todas as áreas da sua vida. Não é só agora, mas sempre que os desafios surgem, sempre que as dificuldades surgem, se você tiver bom ânimo para enfrentá-los, a sua esperança, ela vai perseverar, a sua fé vai aumentar, e você vai conseguir passar pelas dificuldades com bom ânimo. Por isso as Escrituras estão cheias de textos que falam de ânimo e de bom ânimo. Porque se tivermos bom ânimo, com certeza as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas. Eu creio que você já experimentou em alguns momentos da sua vida, né? Você está com um problema e às vezes você está quase desistindo, mas de repente você encontra um texto das Escrituras, ou alguém chega, dá uma palavra para você de ânimo, uma palavra de Deus, e você sai diferente, né? Ou você vai à igreja e ouve a palavra e você sai diferente, você sai com ânimo ali, o seu ânimo exaltado, né? O seu ânimo lá em cima, e a partir dali você recobra o ânimo, você recobra a vida, e aquele problema que estava te sucumbindo, ele passa a ser nada, e você começa a sorrir, e aí você passa por esse problema, e depois você diz: glória a Deus, Deus me deu a vitória. Aí só louvor, só motivos de louvor na sua boca, né? Porque é esse ânimo que deve estar em nós, esse ânimo que Jesus diz: tenha bom ânimo, esse ânimo que vem de Deus para nossas vidas. Nós precisamos nos esforçarmos para termos esse ânimo. Esse ânimo faz com que nós nos aproximemos também mais de Deus, faz com que creiamos mais nas suas promessas, faz com que nós vivamos com mais determinação, faz com que nós vivamos com mais alegria, faz com que, por exemplo, esses problemas que estão acontecendo agora não nos deixem totalmente sem fé, faz com que nós tenhamos a cada dia uma fé muito mais fortalecida, muito mais aguçada. Deus é bom, queridos, e por isso, já na sua palavra, há tanto tempo atrás, o próprio Jesus, ele se encarrega de nos dizer: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele ainda nos avisa que nós teríamos aflições, mas aí ele vem depois e diz: tenham bom ânimo. Sabe, como eu falei logo no início, Jesus disse isso um pouco antes dele orar pelos seus discípulos e por nós hoje. Pouco antes dele elevar os olhos ao céu e olhar e orar e interceder pelos seus discípulos. Ele nos mandou ter bom ânimo e nos afirmou que venceu o mundo. Então, queridos, alguns textos aqui na palavra de Deus. Atos capítulo 27, versículo 22 e 25,
Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 22 e 25. Eu queria ler com você nesse momento, só para a gente... Daqui a pouco a gente estará encerrando essa reflexão, essa mensagem. Mas eu quero ler esses textos com você. Atos 27, versículos 22 e versículo 25. Estou já encontrando aqui, tá bom? Atos 27, versículos 22 e 25, que diz assim no versículo 22: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Veja bem, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Vou ler só até aqui para que a gente traga um contexto para a nossa vida hoje. Tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Eu quero profetizar nessa palavra aqui. A palavra de Deus nos dá autoridade de profetizar. Nós, os servos de Deus, que tivermos fé, que estivermos animados em Deus, né? É claro que precavidos, né? E precaução não é medo. Acima de tudo, nós somos obedientes e tementes a Deus e estamos tendo bom ânimo, amém? Então, nós, servos de Deus, que estivermos bom ânimo, com esperança, com fé, servindo a Deus, mesmo em casa aqui, e servindo a Deus e não desvanecendo, mas perseverando na fé, com ânimo, eu quero profetizar nessa noite a você. Não é o coronavírus que vai te matar, não. Amém? Assim como disse Paulo aqui, mas agora vos admoesto que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Não se perderá, guarde essa palavra, não se perderá a vida de nenhum de vós. Tenha bom ânimo. Sabe, ainda no versículo 25, nesse mesmo capítulo, diz assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Porquanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi revelado. Essa é a palavra de Deus. Paulo diz primeiro: tenham bom ânimo, porque nenhum de vocês morrerá, nenhuma vida se perderá. Depois ele diz: tenham bom ânimo, porque há de acontecer da maneira que me foi revelado por Deus. Então ele está garantindo aqui para as pessoas que estavam no navio com ele, e para nós é uma palavra profética. Estava dizendo aqui: nenhuma vida se perderá. E depois ele diz: e do jeito que Deus me disse, do jeito que ele falou ao meu coração, vai acontecer. Amém? Vai acontecer do jeito que ele disse. Paulo está afirmando aqui, e eu quero só mostrar no capítulo 27, ainda no versículo 36, eu quero só mostrar algo interessante que aconteceu depois disso aqui. Diz assim: e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Esse versículo aqui, é que eu não quero ler todo o contexto aqui, para não ficar extenso demais. Irmã Quininha também está lá no sítio, lá no Açude Piranhas, participando conosco aqui dessa mensagem, dessa live. Irmã Quininha, que Deus abençoe sua vida grandemente, viu? Irmã Norma Ribeiro, irmã Norma lá do Rio de Janeiro, irmã Norma, missionária Norma, um grande abraço, Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Só para encerrar aqui, esse texto, logo no versículo 35, dizia: havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E no versículo 36 diz: e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Sabe o que é que eu vejo aqui? Os homens estavam todos enjoados, o navio esteve a ponto de naufragar, o vento balançou muito o navio. Paulo disse que eles não tivessem medo, que ninguém ia morrer, só o navio ia se perder. O navio ficou encalhado lá no mar e eles foram nadando até a praia, mas ninguém morreu. Quando eles chegaram lá, ninguém queria comer, estavam todos tontos, né? Enjoados. Paulo orou por eles, depois Paulo pegou um pão, deu graças, comeu o pão, e depois a palavra diz que todos eles agora, já tendo bom ânimo, o que é que acontece? Eles comeram.
Isso é bem interessante você pensar nisso, porque uma pessoa quando está desanimada, ela perde até a vontade de comer. E aqui nesse texto, depois de todos os outros textos que nós lemos aqui, do quase eles morrerem, e Paulo, né, profetizou na vida deles e tirou eles dali, disse que eles tivessem bom ânimo, que eles não iam morrer, e de fato eles não morreram. Eles estavam todos debilitados depois de passarem muitos dias à deriva no mar, né? Talvez alguns tivessem bebido muita água salgada, mas aqui, depois de tudo, a Bíblia diz, depois que Paulo orou e partiu o pão e deu graças a Deus, diz que eles recobraram o ânimo. Agora já todos com bom ânimo, diz que eles comeram e se fortaleceram. Então eles puderam prosseguir a sua viagem. Então, queridos, o bom ânimo, né, fez com que na vida dessas pessoas elas conseguissem vencer uma trajetória. E todos eles saírem dali vivos e vencedores, juntamente com Paulo. Evanísio Nunes, irmão Evanísio, está nos assistindo também. Um abraço, Evanísio, Deus abençoe. Então, queridos, para concluir, né, nós já estamos no finalzinho. Para concluir, se você tiver bom ânimo, você ficará mais forte para enfrentar as crises e os problemas da vida. Sua esperança e sua fé serão fortalecidas e você finalmente vencerá o mundo. Amém? Interessante isso. Aqui é já uma conclusão da mensagem de hoje, mas eu quero só lembrar a você que se você tiver bom ânimo, você ficará mais forte. Lembre-se, quando Jesus diz tenha bom ânimo, Ele está querendo que as pessoas não sucumbam no desânimo e se fortaleçam na fé. Então, quando você tem ânimo, você fica mais forte. Anime-se pela palavra, anime-se pelas Escrituras Sagradas, anime-se na oração, anime-se pela fé em Deus, anime-se porque você tem um Deus que já venceu por você, anime-se porque você tem Jesus que já venceu o mundo, anime-se porque você tem a promessa da vida eterna, anime-se porque você tem a salvação na sua vida, anime-se porque Cristo te fortalece. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, porque o maior é o que está em você, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Tenha bom ânimo, porque quando você tem bom ânimo, você fica mais forte, mais fortalecido para enfrentar as crises e os problemas da vida. Então sua esperança e sua fé serão renovadas, serão fortalecidas e por fim você vencerá o mundo. Você será mais do que vencedor. E assim como Jesus venceu o mundo, por fim, depois de ter bom ânimo, de enfrentar as dificuldades da vida e passar por elas, continuando-se animado, você vencerá o mundo. Amém? Porque, na verdade, Jesus já venceu o mundo, né? Só que nós precisamos ter a nossa vitória particular sobre os problemas que nós enfrentamos aqui no mundo, sobre as dificuldades que nos afligem. Nós também precisamos ter a nossa vitória particular sobre o mundo, porque o mundo está nos afrontando todos os dias. O mundo está tentando a cada dia, por exemplo, calar a boca da igreja, calar a boca do povo de Deus. O mundo está a cada dia tornando as coisas mais difíceis para os filhos de Deus que são espirituais. O próprio Jesus, ele enfatiza isso. Ele diz que nós não devemos nos preocuparmos se o mundo nos odeia, porque ele odiou Jesus primeiro. E nós precisamos ter vitória sobre esse mundo. Nós precisamos também ter a nossa vitória em particular, para podermos sair de tudo isso mais do que vencedores. E por fim recebermos a coroa da vitória em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesta noite. Que você sinta-se de fato abençoado, abençoada por Deus. Eu fico muito feliz em poder falar ao seu coração. Eu fico muito feliz em poder transmitir a palavra de Deus até você nesta noite. Eu sei que tem muitos outros pregadores fazendo live aí, pessoas, né, importantes, que têm uma mensagem muito boa, muito bonita. Mas é o que Deus falou no meu coração nessa noite, né? E eu creio também que Deus age em particular com cada um de nós, independente de onde estivermos, em que meio estivermos, né?
Deus age através de mim e de você. E eu quero te pedir mais uma coisa: se essa palavra te fortaleceu, ela vai ficar aí, né, no Face. Se fortaleceu você, compartilha com os teus amigos. Se ela falou ao teu coração, então compartilha. Se foi boa para você, compartilha, tá bom? Para que ela chegue ao coração de mais alguém, para que outras pessoas tenham ânimo também e consigam vencer, para que outros irmãos se animem com essa palavra. Amém? Um grande abraço para você, para a sua família. Que Deus abençoe você e o seu lar. Que a bênção de Deus seja sempre sobre a sua vida e que você tenha bom ânimo para ser também mais do que vencedor. Eu convido você a orar nesse momento. Agora, eu quero orar por você e pela sua casa. Um abraço a todos os irmãos que estão agora, né, no Pernambuco, Valquíria, Arismar e outros irmãos aí. Também pessoal lá de Caicó, irmã Marli, o Alci, né, nossos amigos ali de Caicó. Que Deus abençoe a vocês da Primeira Igreja Batista da Convenção em Caicó. Um grande abraço, né? E compartilhe aí, compartilhe com os irmãos, compartilhe no Face, pegue o link, copie, coloque no Zap, no Message, né? Compartilhe. Se falou com você, vai falar com outra pessoa também, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e logo depois nós encerraremos, né? Eu quero avisar os irmãos da Igreja Batista, né, daqui da Primeira Igreja Batista, que quarta-feira estarei de novo, e você também aí, quarta-feira estarei de novo com a live falando do amor de Deus, trazendo mais uma palavra para edificar as nossas vidas. Quarta-feira, 6:30 da noite, esse mesmo horário, um horário bom, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Ó Senhor, o Senhor tem nos dado vitória mesmo em meio às dificuldades. Nós temos experimentado o teu grande e infinito amor sobre nossas vidas. Senhor, nós temos contemplado, Senhor, a tua bondade. Nós temos contemplado a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor infinito. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelas coisas que o Senhor, ó Deus, tem feito em nossas vidas. Muito obrigado também pelo Senhor ser Deus, simplesmente por esse fato do Senhor ser Deus. Muito obrigado, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Pedimos que o Senhor continue a falar o coração dos teus filhos através da tua palavra. Que o Senhor abençoe cada lar, ó Deus, que nesse momento, ó Deus querido, está a te adorar. Cada família, ó Deus querido, cada pai, cada mãe, cada filho, ó Deus, que o Senhor entre em cada lar e os abençoe neste momento. E permaneça a abençoá-los durante toda a semana e no decorrer dos dias, Senhor. Livra-os desse tão grande mal que assola a humanidade, ó Deus, e dá ânimo aos teus servos para continuarem firmes a te adorar e a te servir e a pregar o teu evangelho. Assim te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe. Um grande abraço até quarta-feira, se Deus quiser.